Muito bem, pessoal, vamos voltar aqui. Vamos começar esse segundo tempo falando sobre os prazos, tá? E a limitação temporal. Qual é a regra geral? Artigo 10 do CPP. Nosso Lucas já voltou aí também já, né? Ótimo, nosso leitor oficial. Lucas, artigo 10, por favor. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contando o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Muito bem. Então, pessoal, regra 10 dias preso, 30 dias solto, tá? Essa é a regra geral. Há algumas exceções. Primeira exceção, Lei 11.343, lá no artigo 51. E parágrafo único do 51, da Lei 11.343. Por favor, Lucas. Artigo 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e de 90 dias quando solto. Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz ouvido o Ministério Público mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Muito bem. Então, primeira exceção, quando se tratar do rito de entorpecente, da lei de entorpecente, inquérito policial, 30 dias preso, 90 dias solto. Obviamente que esses prazos podem ser duplicados de acordo aí com o parágrafo único. O juiz é quem autoriza a duplicação, ouvindo o Ministério Público, ok? Sempre que a autoridade da Polícia Judiciária, delegado de polícia que conduz o inquérito policial, requerer, solicitar. Depois, crimes de competência da Justiça Federal. Aí nós temos a Lei 5010, no seu artigo 66. Vamos lá, artigo 66. Da Lei 5010. Artigo 66. O prazo para a conclusão do inquérito policial será de 15 dias, quando o indiciado estiver preso, podendo ser prorrogado por mais 15 dias a pedido devidamente fundamentado da autoridade policial e deferido pelo juiz a que competiu o conhecimento do processo. Muito bem, então vejam, pessoal, repetindo. Regra geral, 10 dias preso, 30 solto. Entorpecente, 30 dias preso, 90 solto, podendo ser duplicado. Crimes da Justiça Federal, 15 dias preso, podendo ser prorrogado por mais 15 ou 30 dias solto. Alguém pode perguntar, Rafael, e na regra geral, aquele do artigo 10 do CPP, 10 dias preso para concluir o inquérito ou 30 dias solto, pode haver a dilação de prazo? Veja, pessoal, a dilação de prazo ela só é concedida pelo juiz apenas em caso de investigado solto e quando o caso for de difícil elucidação. Onde está isso? Artigo 10, parágrafo 3º do CPP. Prestem muita atenção nisso, tá? Que eu quero falar sobre isso depois. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Ok? Então vejam, imagine, o seu constituinte está preso, foi preso em flagrante, encaminhado para audiência de custódia e na audiência de custódia o juiz converteu o flagrante em preventiva, tá? O prazo, 10 dias.
a contar da data da prisão, ou seja, se ele foi preso hoje, eu tenho 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Esse inquérito policial deve ser concluído até o dia 5 de dezembro. Por quê? Porque a partir do dia 6, se, mesmo sendo de difícil elucidação, o inquérito policial pode ter o prazo de 10 dias dilatado pelo juiz, a requerimento do delegado, só que o investigado tem que ser solto. Então, vejam, a não ser que o mandado de prisão preventiva tenha como fundamento garantia da ordem pública, por conveniência da instrução, né, porque há receio ou há provas, há indícios de que o investigado esteja destruindo as provas ou ameaçando testemunha, etc. Só nesse caso, ou seja, quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, é que a autoridade policial pode requerer ao juiz a devolução dos autos para o prazo ser dilatado. Ok? Vamos em frente. Atos de iniciação. Vamos lá para o artigo 5º do CPP. Como é que se inicia o inquérito policial? Artigo 5º. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, primeiro, inciso segundo, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Muito bem. Então, vejam, como é que se inicia o inquérito policial? Por meio de uma notícia-crime. Aconteceu um crime, alguém liga para a polícia, diz, aconteceu um delito aqui, o policial, enfim, a equipe vai da polícia judiciária, né, o delegado, diante da identificação daquele delito, baixa a portaria, instaura o inquérito policial e começa a investigar. Uma pequena correção, pessoal, aquela expressão disque denúncia, ela é equivocada. Por quê? Tecnicamente, obviamente, né? A expressão denúncia é a petição inicial do processo penal ou no processo penal dos crimes de ação penal de iniciativa pública. Então, quando vocês ouvirem a expressão disque denúncia, entendam isso, obviamente, de maneira leiga, né? Porque o que se está fazendo nesses casos é noticiando um crime, informando um fato delituoso, registrando uma ocorrência, registrando um boletim de ocorrência, né? Nunca denunciando, né? Você pode dizer, eu vou ali na delegacia fazer uma denúncia, porque denúncia, tecnicamente falando, é a petição inicial, onde o Ministério Público oferece a acusação, capitulando a conduta, descrevendo a conduta típica, sob pena, inclusive, de inércia. Tá? Então, o inquérito policial ele é iniciado, de regra, de ofício, quando a autoridade policial toma conhecimento da ocorrência de algum crime, ou quando for requisitado pelo juiz, né, aí pela autoridade judiciária, ou pelo próprio Ministério Público, quando esses tomarem conhecimento da existência de uma infração penal, tá? Ou a requerimento do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Ok? Observação, vejam aí o artigo 14 do CPP. Artigo 14. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada ou não a juízo da autoridade. Muito bem. Vejam, pessoal, essa notícia-crime é uma notícia-crime qualificada. Por quê? Ela exige uma condição especial do sujeito, que é de ser ofendido, né? Ele pode requerer, inclusive, qualquer diligência. Tá? Por comunicação oral, né, por escrito, você pode formular uma notícia-crime e registrar essa notícia-crime na delegacia, ou por representação nos crimes de ação penal pública incondicionada. Detalhe, quando o crime for de ação penal pública
condicionada à representação, o inquérito policial só pode ser instaurado com a representação. Isso está no artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. Vejam aí. Parágrafo 4º. O inquérito dos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciada. Então, por exemplo, um crime de ameaça, lá do artigo 147 do Código Penal. Quando você é ameaçado, se você não vai à delegacia representar contra o seu ofensor, o que é que acontece? O delegado não pode instaurar inquérito policial, porque nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito só pode ser iniciado com a representação. E na ação privada, parágrafo 5º, Lucas. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder em inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Muito bem. No caso, o ofendido ou o seu representante legal. Lembram-se, você como advogado, aquela procuração que vocês fizeram com poderes específicos. Com aquela procuração, você pode, aí no artigo 5º, parágrafo 5º, né, você tem qualidade para intentar a queixa-crime. Portanto, tem prerrogativa de, uma vez com a procuração específica, aquela do artigo 44 em mãos, proceder a inquérito, formular requerimento, e aí o delegado vai baixar uma portaria e instaurar inquérito policial. Ok? Que mais? Em relação à vítima, vejam que qualquer do povo pode, né? Parágrafo 3º do artigo 5º. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal e que caiba a ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Ok? Qualquer pessoa que tiver conhecimento pode, de maneira verbal ou escrita, né, comunicar à autoridade policial. Muito bem. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo certo? Muito bem. Rafael, a instauração de ofício pelo juiz. Vejam, isso, inclusive, foi uma prática recente, né, casuística e, no meu ponto de vista, absurda do STF, porque é autoritária, né? Foi aquele inquérito 4781, que foi a realização de ofício do STF buscando a colheita de material probatório para alimentar eventual ação penal contra os dissidentes da corte pela suposta prática das fake news, né? O famoso inquérito 4781, que iniciou, prendeu o deputado Daniel Silveira, né? Acho que é esse o nome dele, aquele deputado que estava disseminando fake news e que estava, enfim, incitando ódio, etc., né? Contra os ministros do STF. Qual é o problema aqui, pessoal? Vejam, claro que a gente estava diante de uma prática absurda, autoritária, né? Mas aí o Supremo, nesse momento, ele roga para si a onipotência que lhe faltava. Por quê? Ele aglutina ao mesmo tempo a figura de vítima, no caso dos ministros, de investigador preliminar, porque o inquérito foi instaurado de ofício, e a autoridade judiciária também de autoridade judiciária com competência para autorizar as ordens de busca e apreensão que ela mesma requer, né? E aí a justificativa legal para a abertura do inquérito por um órgão que não tem competência constitucional investigativa, né, e a distribuição aí à la carte dos autos do inquérito para o membro da corte, violou ao princípio do juiz natural. Por quê? Porque tem sua base no regimento interno do STF. Por que eu digo que essa hipótese é impossível, pessoal? Primeiro, a instauração de ofício, ela viola o princípio da legalidade do sistema acusatório, né? Que coloca, enfim, a competência
do Supremo, pelo artigo 102 da Constituição, né, o núcleo das atividades é processar e julgar, e não de investigar. Depois, o regimento interno do STF, ele foi editado em 1980, portanto, ele é predecessor da Constituição de 88. Em terceiro, a designação do relator, né, pelo presidente na época, Dias Toffoli, presidente do Supremo na época, designou Alexandre de Moraes como relator, ele viola a exigência da livre distribuição, né, e do juiz natural. Ou seja, vemos aí a figura de um protagonismo judicial inquisitório. Em quarto, o STF não tem atribuição para o caso. Né? Por quê? Em se tratando de investigação criminal, o STF só possui atribuição para duas coisas. Primeiro, fiscalizar por meio de um relator, né? O inquérito presidido pela autoridade policial e não por um ministro do STF. E, em segundo, em caso de infração cometida dentro da sede ou nas dependências do STF, de instaurar o inquérito na forma do artigo 43 lá do regimento. Então, vejam que essas medidas cautelares que desse inquérito decorreu, por exemplo, em fevereiro desse ano, foi determinada a prisão em flagrante desse deputado federal, né? E aí, mesmo sendo absurda, estúpida, as manifestações desse deputado, podia ser qualquer outro, né? Foi um deputado eleito democraticamente, enfim. Mas não me parece correto combater o fascismo dele, né? E a prepotência, né? A pessoa extremamente arrogante, com um autoritarismo e ilegalidade. Portanto, fica aqui esse registro da hipótese de instauração de ofício pelo STF do inquérito policial, que foi o exemplo, como eu citei, do inquérito 4781. Tá? Depois, pessoal, a questão da conclusão e do indiciamento. O que é isso? Veja, o inquérito policial ele vai ser finalizado por meio de um relatório. Tá? Antes disso, o que é que o delegado pode fazer? Tá? Vamos ver aí o artigo 6º para falar sobre os atos de desenvolvimento. Artigo 6º e artigo 7º. Por favor, Lucas. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: inciso 1º, dirigir-se ao local providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Inciso 2º, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Inciso 3º, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Inciso 4º, ouvido o ofendido. Inciso 5º, ouvido o indiciado com observância no que for aplicável do disposto no capítulo 3º do título 7º deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Inciso 6º, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e cariações. Inciso 7º, determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Inciso 8º, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar os autos sua folha de antecedentes. Inciso 9, Respira, averiguar né, a vida Lucas? averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude, estado de ânimo antes e depois do crime, durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Inciso 10º, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência, o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indiciado pela pessoa. Inciso 7º, para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Ok? Vejam quantas coisas, né, o delegado pode promover no inquérito policial. Eu queria destacar algumas coisas aqui. Primeiro, a apreensão de objetos relacionados ao fato. Por quê? Porque isso é importante para acompanhar o inquérito policial, de acordo com o artigo 11 do CPP.
Se for necessária a autorização judiciária, como, por exemplo, acontece na busca e apreensão lá do artigo 240, tá? Depois, ouvir o ofendido, né, nos termos do artigo 201. Depois, ouvir o indiciado. Aqui é importante que se diga o seguinte: o delegado de polícia, ou escrivão, ou quem for ouvir o indiciado, ele precisa adverti-lo, ou precisa alertá-lo sobre o direito ao silêncio. E o direito ao silêncio é uma faculdade do investigado. Ele precisa saber se ele está sendo ouvido na condição de investigado ou de testemunha, em primeiro lugar. Se surgirem fatos que levem, posteriores, que levem ao delegado a interpretar que ele também praticou a investida delituosa, praticou infração penal, ele deve alertar, dizer, veja, você está sendo ouvido na condição, na qualidade de um investigado, e você tem o direito ao silêncio. E esse silêncio não será utilizado em seu prejuízo. Tá? Por quê, pessoal? Porque o investigado e o investigado no inquérito e o acusado no processo, ele pode falar a verdade, ele pode mentir, ele pode calar a verdade, ele pode omitir, eles podem tudo. Podem calar, podem falar. Agora, é preciso que haja o alerta dessa condição. Por quê? Porque é censurável a praxis policial de tomar declarações do investigado sem informar qual a condição e a qualidade em que o depoente está. Ok? Depois, reconhecimento de pessoas e coisas, né? E acariações. Imaginem, a testemunha A diz que quem matou fulano foi Cicrano. A testemunha B diz que quem matou fulano foi Beltrano. Ora, acariação. Coloca uma em frente da outra para saber quem é que está falando a verdade. Isso está no artigo 226 e seguintes, tá? Quando a gente for falar sobre provas mais à frente, eu vou trabalhar isso. Detalhe, pessoal, a questão do reconhecimento por fotografia. Eu sugiro que vocês vejam dois HCs muito interessantes, que são o HC 631-706 do STJ e o HC 598-886 também do STJ, onde se reconheceu a invalidade, ou seja, a nulidade do reconhecimento por fotografia, sobretudo em sede policial. Okay? Tem a questão da identificação criminal, que é o gênero, né, cujas espécies podem ser a identificação datiloscópica, a identificação fotográfica e a coleta de material genético, que é algo também extremamente problemático, que foi modificado aí por uma lei de 2012. Depois, a questão do inciso 9, né, a apreciação do temperamento e caráter, isso é absurdo, tão quanto a valoração da conduta social e da conduta do agente, da pena, né, lá do artigo 59 do Código Penal, porque delegados de polícia não são antropólogos, não são sociólogos para apreciar o temperamento, o caráter, enfim. Tá? E depois a questão do artigo 7º sobre a reconstituição do crime, né? Existem aqui limites normativos que não contrariam, não podem contrariar a moralidade ou a ordem pública, né? E devem necessariamente respeitar o direito de defesa. Lembre-se do princípio do nemo tenetur sede tegere, né? Da impossibilidade do indivíduo ser coagido a produzir uma prova que vai militar em seu desfavor. Tá? Portanto, essas são as limitações. Conclusão e indiciamento. Como é que funciona isso? Veja, o inquérito policial ele é finalizado por meio de um relatório. Vamos voltar lá para o artigo 10, parágrafos 1º e 2º do CPP. Artigo 10, parágrafos 1º e 2º. Por favor, Lucas. Parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Parágrafo 2º. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas
que não tiveram sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Bem, pessoal, então aconteceu o crime, a notícia crime foi comunicada à delegacia, o delegado baixa uma portaria instaurando inquérito policial, 10 dias se estiver preso, 30 se estiver solto, regra geral, tirando aquelas exceções, né, dos 30 presos e 90 solto, da lei de entorpecentes, podendo ser duplicado, depois a questão dos crimes da Justiça Federal, 15 mais 15 preso ou 30 solto. No final, o que é que acontece? Um relatório. O delegado vai relatar o inquérito policial e nesse relatório ele vai fazer uma minuciosa descrição do que ele apurou, né? E vai mandar para quem? Para o juiz competente. Quem é o juiz competente? Depende da organização judiciária. Imagine que um crime de homicídio foi... depende da competência e da organização judiciária. Um crime de homicídio que foi praticado, sei lá, no Parque da Glória, no Aterro do Flamengo, ou no Catete, ou no Centro, ou, enfim, no Leblon, na Zona Sul, quer dizer, no Rio de Janeiro. O delegado vai enviar para uma das varas do júri da capital. E parece que aqui da capital do Rio são 4 varas do júri ou mais, né? 6, não sei, enfim. Por distribuição. Então, aquele processo vai cair para a 3ª vara do júri, porque é um crime de homicídio, é um crime doloso contra a vida. O juiz vai pegar aquele inquérito, identificando que se trata de um crime de ação penal pública, abrirá vistas ao Ministério Público para que opte pelo processo ou pelo não processo. Quando é que ele vai optar pelo processo? Quando ele oferecer denúncia. E pelo não processo? Quando ele pedir o arquivamento ou, de acordo com a nova dinâmica, quando ele mesmo arquivar. Por quê? Porque as ADIs, cujas liminares foram concedidas para suspender o efeito da vigência do pacote anticrime nesses pontos, ainda estão pendentes de julgamento no STF, né? Iam ser julgados essa semana. O ministro Luiz Fux tirou de pauta, o que é uma pena, a gente vai entrar em 2022 com esse problema aí do juiz das garantias, né? Enfim, que não foi instalado porque o argumento é de que não há dinheiro, não há verba para isso. Mas, enfim, isso é assunto para as próximas aulas aí, ok? E aí o Ministério Público vai oferecer denúncia, ou solicitar ou realizar diligências complementares, que é a hipótese aí, como a gente leu do parágrafo 2º, né? No relatório, a autoridade pode indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde elas possam ser encontradas. E aí o Ministério Público pode dizer, então, remeta-se os autos de volta para a delegacia para que se promova a oitiva, a ouvida dessas pessoas que não foram ouvidas no momento oportuno, ou requerer o arquivamento, tá? E aí, se for indiciado, o que é isso? O indiciamento, pessoal, é um ato formal e fundamentado, através do qual a autoridade policial afirma que existe um crime, né, resultando de um feixe de indícios convincentes. Vejam, que convergem para uma autoria provável. E de acordo com o artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 830 de 2013, o delegado ele tem o encargo legal de fundamentar, e de fundamentar de forma coerente, né, o ato de indiciamento. Vejam aí o que diz esse dispositivo. Parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 12.830. Por favor, Lucas. Artigo 6º. O indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Muito bem, ok? Rafael, mas se na conclusão do relatório o delegado não identificar a autoria, o que é que ele faz? Ele pede arquivamento. Pessoal, o delegado de polícia não pode arquivar autos de inquérito policial. Só quem pode arquivar é o juiz, de acordo com a dinâmica atual, ou, quando cair nessas liminares, se permanecer o dispositivo, o próprio Ministério Público,
na sua atribuição, irá promover o arquivamento. Tá? Porque o artigo 28 ainda está suspenso, ele estabelece uma sistemática completamente diferente. Por quê? O Ministério Público não mais requer ao juiz. Ele mesmo determina o arquivamento, né? Que aí precisa ser confirmado no âmbito do próprio Ministério Público. E vejam, imagine que o inquérito foi arquivado. Pessoal, em nenhum caso ele pode ser reaberto sem que haja novas provas. Ok? E aí nós aplicamos a súmula 524 do STF. Vejam aí o que diz a súmula 524 do STF. Súmula 524 do STF. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Ok? Então, arquivou só é desarquivado se surgirem novas provas. Ok? Para concluir, pessoal, algumas distinções aqui. A questão do arquivamento implícito. Imagine, 3 pessoas eram investigadas, apenas 2 foram denunciadas e uma não. Esse arquivamento implícito, ou também chamado tácito, em relação a esse terceiro que foi indiciado, mas que não foi denunciado, não é pacífico. Por quê? Inclusive, o STF rechaçou, né, essa figura do arquivamento implícito, que ocorre quando o quê? O STF rechaçou no RHC 95141, tá? Tá aí para quem quiser procurar. O que é que acontece? O MP deixou de oferecer a denúncia, mas não pediu expressamente o arquivamento. No inquérito, o delegado relatório indiciou A, B e C pela prática de determinado crime em concurso de pessoas. O Ministério Público não se convenceu da participação de C. O que é que fez? Denunciou A e B. Rafael, em relação a C, foi arquivado? Expressamente, não. Esse arquivamento implícito faz parte da conveniência acusatória que viola o princípio da indisponibilidade, que está onde, pessoal? Está no artigo 42 do CPP. Por favor, Lucas, 42, caminhando para a conclusão. Artigo 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Ora, o Ministério Público não pode dispor, não pode desistir da ação penal. Né? Essa conveniência acusatória viola o princípio da indisponibilidade, da obrigatoriedade e da indivisibilidade da ação pública. O STF até aceita o fatiamento por força de prerrogativa. Imagine que C tem prerrogativa de foro. Obviamente que ele não vai ser denunciado no primeiro grau. É um deputado federal, por exemplo, que tem a prerrogativa de foro de processamento e julgamento no STF. Então, o STF aceita o fatiamento. Acusação no primeiro grau, né? E acusação no STF. Denúncia no STF. Ação penal no STF. Mas por força da prerrogativa. E rechaça o arquivamento tácito. E aí tem 2 possibilidades, né, pessoal? O ofendido pode oferecer uma queixa subsidiária em face da inércia do Ministério Público em relação ao imputado omitido, ou aplica-se o artigo 28, né? Uma redação antiga que foi mantida por conta da suspensão. E aí opera-se o arquivamento tácito pela omissão do Ministério Público e da inércia do juiz que não remeteu ao PGJ. Por quê? Se o juiz recebe a denúncia que foi oferecida em relação a A e a B, ele está também aceitando o arquivamento tácito pela omissão do Ministério Público, porque ele não remeteu ao Procurador-Geral de Justiça. Dúvidas? Professor. Dúvidas? Tudo certo? Professor. Oi, Edmar. O senhor falou que o delegado ele encaminha um relatório para o judiciário, certo? Mas não seria para o Ministério Público? Que boa pergunta, viu, Edmar? Presta atenção. Edmar, depende da natureza da ação penal. Porque, veja comigo, imagine que o crime é de ação penal privada. Ok?
ok? Por exemplo, um crime de dano, artigo 63 do Código Penal. Se você abrir o Código Penal, lá no artigo 163, deixa eu ler aqui para você, tá? 163, assim, dano, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Lá no artigo 67, assim, nos casos do artigo 63, do inciso 4 e parágrafo do 64, somente se procede mediante queixa. Então, Edmar, o crime de dano é um crime de ação penal privada. Tá? Alguém vem e bate o seu carro depois da discussão, né, vai lá e danifica dolosamente seu carro. Crime de dano. Você vai na delegacia, registra uma ocorrência. O delegado baixa a portaria, instaura inquérito, investiga, relata. Se ele mandar para o Ministério Público, Edmar, o Ministério Público pode oferecer denúncia pelo crime de dano, sim ou não? Nesse caso, está condicionado à representação? Não, o crime de ação penal é privada, somente se procede mediante queixa-crime. Pode oferecer denúncia? Eu acho que não, então. Percebe por quê? Ah, Rafael, mas em Recife, por exemplo, em Curitiba, há uma central de inquéritos, onde os delegados mandam direto para o Ministério Público. Mas qual é o problema? Tecnicamente falando, qual é o correto? Manda para o judiciário, o juiz vê qual é o crime, a capitulação, vê que se trata de crime de ação penal pública, aí manda para o MP. Entendeu, Edmar? Esse é o percurso correto. Se em alguns estados, algumas unidades da federação, as delegacias mandam direto para o MP, é porque ele identifica que o crime é de ação penal pública. Ok? Mas, tecnicamente falando, os autos devem ser remetidos para o judiciário, e aí o juiz identifica de quem é a titularidade, se do ofendido ou se do MP, e aí abre vista ao seu titular para que ofereça queixa-crime ou denúncia. Beleza? Ok, obrigado. Muito boa pergunta, gostei. Dúvidas? Muito bem, pessoal. Então, se não há dúvidas, há dívidas, né? Vai chegar no e-mail de vocês aí daqui a pouco mais 2 atividades. Gostei muito da aula de hoje, né? Obrigado para aqueles que prestigiaram com as suas presenças, né? Nessa madrugada, acordar às 7 horas da manhã não é fácil, mas é muito saudável, viu? Sugiro para aqueles que não vieram, né? Falem para os colegas aí que perderam. Hoje foi muito, muito bacana, tá bom? Lucas, obrigado pela leitura aí, tá? Você é o nosso orador oficial, portanto, não falte mais as aulas. Gostei muito da sua leitura e a gente se vê, então, na próxima sexta-feira, tá bom, gente? Até a próxima, professor. Tá. Continuaremos, pessoal, com as aulas por videoconferência, tá bem? Isso é uma coisa que vocês me consultaram, enfim, eu acatei e a gente vai contar com esse modelo, esse formato aqui, até o final do semestre ou até segunda ordem, tá bom? Obrigado a todos e até sexta, nesse mesmo link. Professor, Oi, eu não recebi o link para aula de ética. eu vou mandar reenviar para a turma, tá? Você está matriculado, né, Edmar? Tô matriculado. É Tá. que é essa aula seguinte agora. É agora. Eu vou reenviar para a turma, tá bem? Eu mando para você também. Ah, tá bem, então. Obrigado. Nada, querido.